Eu acho que a gente pode começar por uma coisa que eu, por exemplo, como brasileiro que não tinha tido contato ainda com o português de Portugal, Sim. eu tive muitas dúvidas com as terminologias nos anúncios que eu via de imóveis. Que são aquelas coisas, T1, T2, T3, o que é T1, o que é T2? Casa de banho, morada, moradia, quinta, né? Quinta? Quinta também. Aí tem apartamento. Casa quase praticamente não se usa a palavra casa. É verdade. Não é isso? Me parece que a palavra, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma impressão que a palavra casa aqui em Portugal tem mais o significado para nós brasileiros como o meu lar. Não o prédio em si, mas onde você habita, aquele ambiente, como nós chamamos de lar, ele é meu lar. Parece que o português usa casa seria por aí mesmo, não? Tem alguma ideia? Sim, São os três brasileiros aqui também dando... Acredito que sim, né? Isso também tem muito também a ver com a região que você está no país, né? Tem regiões que chamam moradia, tem regiões que mais comumente chamam de vivenda, mas vivenda. Casa sim, casa tem mais ou menos essa conotação, estou na minha casa, independente se for apartamento, se for casa, se for como um lar, qualquer outra situação. E essa diferença do português, eu gosto muito de contar histórias, tá? do que me aconteceu com o imobiliário aqui em Portugal e durante a minha trajetória. O meu primeiro imóvel que eu vendi aqui em Portugal, eu fiz um anúncio totalmente errado na internet. Ou seja, eu fiz um anúncio com um português brasileiro, mas que passava uma conotação diferente do que eu queria passar. O anúncio era assim, era um apartamento de alto padrão em região nobre da cidade. Essa alto padrão não se usa em Portugal. Alto padrão é mais ou menos alguma coisa direcionado às aldeias. Então, eu não sei exatamente o que é. Sei que não é aquele negócio de imóvel de alto padrão, imóvel de luxo que a gente conhece no Brasil, não. Então já foi um colega que me ligou da agência, disse, César, tira esse anúncio que está tudo errado. Era um imóvel de luxo, né? Mas eu estava denegrindo o meu imóvel por conta como se fosse o que a gente fala no Brasil, na roça. Sim, na roça, é verdade. Agora, assim, no título dos anúncios, você faz uma busca pela internet, nos portais, a palavra-chave que vai procurar, quem está procurando casa, é moradia. Moradia. Sim, procura por moradia. Embora possa ter até na descrição, você vai encontrar a palavra casa. Por exemplo, está lá o título do anúncio. Moradia M3 ou T3, vamos já chegar nessa coisa, dos três tem a ver com o número de quartos, ok? Está localizada em Póvoa de alguma coisa, ok. Aí quando tu vai ler a descrição, já tem lá dizer assim, esta casa, assim, conta com sala, cozinha, blá, blá, blá. Então, olha, ele usou casa aqui, usou moradia, mas geralmente é focar na moradia, quem procura casa... Moradia. Ou apartamento mesmo. E apartamento. O que a gente no Brasil fala casa, aqui normalmente fala-se moradia. Moradia, sim. Mas você sabe que aí existe um leque de opções entre uma coisa e outra, né? Você está a falar, por exemplo, de uma moradia, mas é uma casa isolada, uma moradia isolada. Você pode estar falando de uma moradia germinada, junto com as outras. Tem bifamiliar também. Andar de moradia, porque é uma moradia bifamiliar ou unifamiliar. Então, esses também são termos que são utilizados aqui. Então, muitas vezes os terrenos são irregulares, a casa já se aproveita, faz ali embaixo. Ainda mais em Coimbra, né? Que uma casa faz uma moradia num andar e no outro andar é outra moradia com duas portas. Então ali fica bifamiliar. Então tem essas nuances, digamos assim. E a palavra, e não se usa aqui também dizer qual o meu endereço. Né? Se usa dizer a minha morada. A minha morada. Que a gente no Brasil fala endereço, aqui é morada. Certo? Moradia é a casa, o prédio, a casa, né? O prédio quer dizer a construção. Moradia, o que a gente no Brasil chama de casa, apartamento é apartamento mesmo, e endereço é morada. Isso. Pronto, embora a palavra endereço exista e é usada. E é engraçado, por exemplo, quando você passa
você vai dar o endereço da sua residência, né? Você vai passar a sua morada, as pessoas pedem a morada, né? Isso. Mas quando vão pedir o teu e-mail, eles pedem o endereço do eletrônico, né? Isso, exatamente. O endereço do seu correio eletrônico. Não fala morada eletrônica, né? Não, morada eletrônica já não existe. Eu nunca vi. Pois é. Né? A palavra endereços percebe normalmente aqui mesmo, porque... eles conhecem, sabem o que os programas de televisão brasileiros são muito vistos aqui, Isso. então só se fala em endereço, né? Eles sabem o que a gente está a falar, mas não se pronuncia, não se utiliza. Eles conhecem, o português conhece muito mais o português do Brasil do que o brasileiro conhece o português de Portugal. Porque muita produção, principalmente a Rede Globo, novelas, vem muito para cá, cinema, então eles recebem muita coisa da cultura brasileira e que Portugal produz, em comparação com o Brasil, muito menos para exportar de novela, de filme, essas coisas. Né, o Brasil é bem mais rico nessa área. Então eles acabam conhecendo mais a nossa língua do que a gente conhece a língua deles. Hoje tem um fluxo de consumo, né, desses materiais de mídia que favorece. Sim, sim. Quer dizer, a gente produz muito lá e acaba sendo consumido aqui. Exato. Inclusive agora com a cultura do YouTube, como nós estamos aqui também, nessa questão de fazer a nossa live aqui, a nossa entrevista. Sim. E muitos brasileiros acabam também indo por esse lado, que é um lado criativo, um lado bonito, até bacana, que agrega pessoas através das redes sociais. E isso também é consumido aqui. Os jovens também veem muito vídeos do YouTube, jogos, games, outro informação. Dia vi até uma reportagem aqui nos jornais locais que a criança portuguesa está aprendendo o português das Américas por conta da internet. É mesmo? A maioria dos youtubers verdade, são brasileiros, então isso, eles assistem muito, consumem muito aquele conteúdo e estão aprendendo a falar o português brasileiro. O Brasil, ele já é de audiência de podcast. O Brasil é o segunda maior audiência do mundo de audiência de podcast. Sabe disso? Para os Estados Unidos, né? Acredito. Provavelmente. Fenomenal. Pois, e com conteúdos muito bons. Tem muito podcast bom. Excelente. Eu acompanho vários. Tem aqui de Portugal também, eu gosto do Maluco Beleza. É um podcast português. Temas variados também. Tem um que é o Car Online, eu também gosto, mas é só automobilismo. Aí fala de Fórmula 1, fala de veículos, lançamento de carro, faz teste de carros, lançamentos. Muito maneiro. Car Online. Agora, o Maluco Beleza é português? Bom, ele falando parece português, né? Porque o Maluco Beleza é mais brasileiro, né? Pensa logo em Raul Seixas. Mas pelo menos ele falando me parece português. Dentro desse cenário dos podcasts, ainda é raro encontrar a informação do imobiliário. Como nós estamos a fazer aqui hoje. Exatamente. Provavelmente isso aqui é exclusividade, hein? Pois é. Provavelmente vocês estão recebendo. Conteúdo de primeira. Provavelmente vocês estão recebendo aqui um conteúdo de primeira, tá? Aqui o nosso Kizar Imóveis, ele se dispôs, né, o dono da Kizar Imóveis, é isso? Sim. Exatamente. E ele se dispôs a vir aqui passar tudo que ele sabe. E com a assessoria do nosso Eliezer Araújo, e vão contribuir, responder. Já tem pergunta aí, Maker? Tem uma. Opa, então já manda a pergunta aí que é pra gente interagir com o pessoal. Sobre o número de compartimentos. Sim. Opa, então manda aí. Boa. Então, pronto. Olha, eu vou rebater a primeira bola, então. É assim. Aliás, é o PhD da equipe. Não é à toa que ele que veio, né? Ele é o PhD. Eu estava falando antes. Em geral, a gente usa aqui a terminologia T, né? A tipologia é o T. Então, é um T0, é o número de T1, quartos. E aí varia pelo número de quartos. Número de quartos. Em alguns casos, você pode encontrar um anúncio onde, em vez de um M3, um T3, tem um M3, por exemplo. Opa. E aí, o que eles querem dizer com isso? É só a diferença para diferenciar de um apartamento para uma moradia. Porque às vezes você vê um anúncio, o anúncio está muito resumido, tem T3 em Coimbra, em Norte de Matos. Aí você fica assim, mas peraí, um apartamento ou será que é uma moradia? E se a pessoa já põe lá o M3, você, não, já sabe que é moradia. Já percebe que é uma diferença. Mas tem moradia com T também, a gente também vê, né? Sim, em geral se usa o T. Em geral se usa o T. Não é incorreto, percebe? Olha, tem moradia, a venda, é onde? Ela é em Andorinha. O que ela é? Um T3. Okay. Então, e é um T3 com o que mais? Aí você vai discriminar o restante das áreas que estão em torno. Tem também o termo
soalhada ou assoalhada, como é que é? Assoalhada. Isso é interessante. É o número de divisões secas, né? A divisão molhada, cozinha, casa de banho, não se conta como assoalhadas. Então, se é um T3, ele tem 4 assoalhadas, que entende que vai ter sala e 3 quartos. Então, ele pode ter mais, por exemplo, ele pode ter duas salas, pode ter duas pode salas. ter outras áreas nesse sentido. Ok. Mas as áreas molhadas, as áreas úmidas, assim, não se conta como assoalhada. Pronto, aí tem um detalhe que é quando a gente fala assim, então e o T0, por exemplo, né? Isso. O T0, o T1 que é a gente entende, um T1 a gente entende que tem um quarto. Certo. Então, geralmente a composição do T1 vai ter ali uma sala que pode ser uma sala cozinha, por exemplo, tem ali o espaço que tem a divisória do quarto. E no T0 não tem essa divisória. Ou, por exemplo, não tem a sala. O kitnet no Brasil? Seria como fosse o kitnet. Então temos um espaço onde já tem ali o balcão, aqui mesmo a pessoa faz as refeições, logo ali já é a cama. Isso. Esse espaço conjunto, inclusive, assim, às vezes as pessoas pensam, então o T0 não vale a pena? Não, é como no Brasil. Tem muitos kitnets que, olha, até são grandes, são espaçosos. E aqui é o mesmo. Tem kitnets aqui que são super bem, tem T0s aqui que são bem arrumados, bem espaçosos, quase como um T1. E algumas pessoas até fazem, às vezes, a divisória do espaço onde é o espaço do EMI e diz, pronto, agora já passou a ser um T1. Mas não é bem um T1, é um T0. Tem também termo muito comum aqui, cave, subcave. Né? Subcave ainda não tinha ouvido. Quando cave, acho que é a abreviação de caverna, né? Sim. É quando... Primeiro, vamos começar com térreo. Térreo aqui não se chama térreo, chama res do chão. Res do chão. Res do chão. Bota Então, também RC, né? Eles isso, RC, que é res do chão. Ou seja, quando a parte mais alta do apartamento, quando a parte mais baixa do apartamento está um pouco acima do nível da rua. Ok. Então esse é o resto do chão. Isso. Se a parte mais baixa do apartamento estiver abaixo do nível do solo, já deve ser considerado como cave. E abaixo da cave vai ter a subcave. E menos que isso, 5 andares para baixo, aí vai no -1, -2, -3, -4, -4, -5 e por aí vai. Ok. Quem foi que fez essa pergunta aí? Foi a Marília Castro. Marília Castro. Muito obrigado aí pela pergunta. Suspeito que conheço essa Marília. Pois é, eu acho que... Bom, confirmando aqui... Obrigado, Marília, pela pergunta. Boa pergunta. Muito obrigado. Confirmando, nós estamos em transmissão ao vivo, simultânea no YouTube e na Twitch, ok? Nós temos, olha só, nós estamos com 4 canais, na verdade. Porque nós temos o Rock Podcast, que é o canal das lives, que é esse que está sendo transmitido agora, que faz as transmissões ao vivo, ok? Temos também o Rock Podcast na Twitch, que também faz a transmissão ao vivo. Só que a Twitch, depois de 14 dias, o vídeo é apagado. Ok? A gente não tem como manter, eu não sei como manter o vídeo lá. Se alguém souber, por favor, me avisa aí, que eu não sei. Eu estou perdendo na Twitch, eu perco os vídeos. Vocês são hackers de botão. No YouTube, não. No YouTube, fica lá, enquanto o YouTube existir, não mudar as regras, o vídeo fica ad eterno lá. Ok? Então, nossas lives sempre ficam. A gente tem a opção de não deixar, mas eu sempre deixo. Então, nossas lives sempre vão ficar permanentemente lá no nosso canal, Lock Podcast no YouTube, ao vivo no Lock Podcast no YouTube e Lock Podcast na Twitch. E temos também o nosso... Deixa eu só interromper, desculpa a minha ignorância. Sim. A Twitch é uma plataforma só de vídeos, né? Só de stream, exatamente. Só de... Só ao vivo, é só ao vivo, né, Baker? Só ao vivo. O YouTube já não. O YouTube ele já permite subir vídeo gravado. Pois eu não conhecia. É Twitch. TWITCH. Eu mesmo meio que me ensinou. Eu confundia, ele falava Twitch, eu achava que era o Twitter. Que era o Twitch, né? Twitter, sei lá, é isso aí. É o Twitter. Ou seja, eu confundi. E ele tem bom alcance, ele tem muitos usuários, a Twitch. Tem, mas no pessoas geral, novas. Jovem. O Twitch é O pessoal usa muito pro gaming. Isso, muito canal de game na Twitch. Muito. Público jovem bomba na Twitch. O pessoal usa muito. Desculpa usar a Twitch, eu não conhecia mais, enfim. Tá conhecendo agora. Jovem, eu já sei que acompanha, tem o Tumble, tem o Twitch, usam o Discord, né, para fazer também os chats e tudo mais, e transmissões ao vivo, então tem muita coisa...
Pois quando eu arranjar um tempinho para jogar videogame, talvez eu aprenda. Vamos pôr o jogo do imobiliário lá. Olha aí, ó. Não é o banco imobiliário? Então. Pronto, olha, tem um detalhe, a gente estava a falar sobre terminologia, que eu sempre achei interessante quando eu cheguei no mundo imobiliário também. Sim. É que nós falamos sobre a cave, né? Está lá embaixo. A cave é nosso subterrâneo. Seria ali o porão, digamos assim. Okay. E as casas europeias, muitas vezes é muito comum, pela forma como elas são construídas, terem o porão, mas também ter o sótão, que é a área em cima da casa, onde muitas vezes o pé direito continua alto, o pé direito é a altura, né, do chão até o teto, continua alto, e se pode fazer ali um estúdio, um quarto, aí se aumenta ainda mais a chance de ter ali um quarto. E que também leva o nome aqui de águas furtadas. Isso eu não tinha ouvido. É mesmo? Águas furtadas. O sótão, águas furtadas. Sótão ou águas furtadas. É Essa muito mais comum utilizar sótão, mas também pode exatamente. Águas Essa para mim foi novidade. Pois, para mim também, eu achei bem interessante. A gente liga logo furto lá no Brasil, não sei se o brasileiro tem medo de assalto, né? A gente pensa logo... No Brasil também tem essa terminologia, mas tem a ver com telhado, quando a recuperação das águas ali. Mas aqui realmente utiliza águas furtadas e as pessoas vivem lá no sótão mesmo. Eu noto que eles aproveitam bastante o sótão aqui, não desperdiçam não. Bastante. Nós temos, por exemplo, dar um exemplo aqui bem prático, nós temos atualmente uma casa que está para ser reconstruída, reabilitada, que é em Arganil. Então, ela é uma casa só, mas na verdade na estrutura ela parecem duas casas geminadas. Né? Todas elas têm o sótão para cima. Com o pé direito até 4 metros. Olha. Então imagina, a casa tem 2 quartos, lá em cima você faz mais 2. Tranquilamente, com bastante espaço. Isso boa iluminação. No sótão tem 4 metros, não? Tem 4 metros de altura do telhado até o cume. Na parte mais alta. Até a cumieira, até o cume do... Então dá para fazer... Dá para fazer pelo menos 4 quartos aí no sótão dessa casa. Tranquilamente. Então, isso é uma coisa, uma exceção? Assim, depende. Tem muitas casas que têm essa estrutura para cima e favorece. E hoje já tem sistemas, por exemplo, de clarabóia, onde você abre e já vira quase que uma varandinha. Ou clarabóias com parapeito assim mesmo. Com vidro duplo, onde você consegue já descer ali o estor nela automático. Então consegue se fazer, consegue fazer o acabamento que quiser. A pronúncia é estor, como é que é a pronúncia? Estor, que seria a nossa persiana, né, mais ou menos. Isso, aqui eu não conhecia, eu fui conhecer isso aqui. Provavelmente muitos brasileiros não conhecem. É como uma persiana, só que é do lado de fora. Do lado de fora? Sim.